Olá, meus queridos amigos do Salão de Bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Victor e hoje a gente vai falar de um assunto moderadamente relacionado a Flesh and Blood. Bom, pessoal, imagino que uma das primeiras perguntas que vocês me fariam seriam quais os materiais usados. Antes de eu falar sobre os materiais específicos, eu quero dar um prefácio. Eu vi esse material aqui, né? Eu toquei nele, passei minha mão e na minha experiência ele me pareceu algo que absorveria muito bem qualquer tipo de tinta, que eu poderia usar aí com relativa tranquilidade. Grafite também, que provavelmente daria para apagar e tal. No caso do grafite não exatamente deu para apagar super bem, então se você for usar a mesma técnica, recomendo aí que você tenha aí um certo cuidado com isso, não faça muita força, principalmente não faça muita força e também não faça muitos riscos ali com o grafite para não ter esse problema. Eu percebi que eu poderia usar qualquer coisa, até porque eu não tenho tinta específica para tecidos e tudo mais aqui. Então eu usei o material que eu usaria no papel. Nesse caso deu super certo, seguindo mais ou menos ali as mesmas convenções que a gente usa no papel. Talvez teria ficado um resultado diferente se eu tivesse utilizado um material um pouco mais apropriado, mas honestamente eu acho que eu ter usado esse material específico deu um resultado mais próximo do que eu queria nesse caso. Já tive alguma experiência usando caneta Posca. No caso usei mais a branca só, eu sei que ela é mais usada assim para coisas variadas, mas eu creio que ela teria dado um resultado um pouco mais mate, né, que não combina tanto. Eu acho que eu gostei de manter essa textura da caixa, porque eu gosto muito das texturas dos produtos da Game Genie, que eu acho que fica aquela casca que às vezes fica com uma tinta mais para tecido e tal, mais acrílica, outras coisas assim, com uma Posca, eu acho que não era muito bem o que eu estava procurando. Dito isso, os materiais que eu usei foi uma lapiseira aqui, P205, bonitinha, minha favorita de todos os tipos de lapiseira, quase todo mundo já teve uma dessa aqui. Ela, normal, uso a versão 0.5 dela, né, porque a T205 sempre é 0.5mm. E eu uso um grafite 3B, não que isso faça diferença. Eu gostei de usá-la, eu gosto muito desse material porque eu me sinto muito preciso com essa canetinha. A parte de line work, eu utilizei duas principais ferramentas. A Micron aqui, uma Micron também 0.5, que é uma espessura que eu gosto bastante. Ela usa tinta de arquivo, né, uma tinta de micropigmentação, que vem escrito aqui. Suponho que seja muito parecido com o Nankin, mas o que é importante da gente ver nessas tintas aqui é que elas sejam de uma tipo diferente. Se você for fazer a line antes, ela tem que ser de um tipo diferente de base do que o que você for usar para pintar. No caso eu pintei com marcadores, que eu já vou mostrar, mas antes disso eu quero mostrar. Eu jurava que eu tinha deixado ela bem do meu lado para essa gravação, mas aqui está ela. A outra caneta que eu utilizei aqui foi uma Pigma. No caso eu utilizei a MB, né, a média, mas eu tô aqui com a grande, que é basicamente a mesma coisa. Também uma caneta, essa aqui sim, é Nankin, mas também é da Sakura. Mesma marca aqui das duas, pelo que diz a embalagem, pelo menos. É isso aqui. Eu utilizei essas duas para line. Essa aqui é uma caneta de ponta pincel. Vocês vão ver usando ela ali no vídeo, inclusive. Ela, por ser ponta pincel, quando eu faço mais força, o traço sai mais grosso. Enquanto essa aqui busca sempre manter o traço da mesma espessura. Como colorização, eu utilizei marcadores. Acho que qualquer marcador à base de álcool pode ser muito bacana, né? Até porque a tinta que a gente está usando para fazer a line é de base feita de água. Então temos aqui os da Winsor & Newton, os brush marker. Eu creio que eles não são vendidos nessa versão brush no Brasil, mas você encontra aí os Pro Markers por aí. Não sei se eu recomendo os Pro Markers, porque eles não têm a ponta dura, então eles são tipo outras canetas do mercado e particularmente caras. Uma marca que tem aí um relativo destaque por ser de altíssima qualidade e também ser relativamente barata é a Le Plume, mas qualquer marca de marcadores desse tipo acho que funciona. As cores que eu usei, não sei porque isso aqui tá aqui, mas as principais foram âmbar e Saddle Brown, então a âmbar e o marronzinho aqui. E teve mais uma também que sumiu, tá aqui, que foi a Praline. A Praline foi a que eu mais usei, ela foi a base de tudo. Eu usei o âmbar para fazer algumas marquinhas mais de ferrugem e tal, e a parte de Saddle Brown para fazer as regiões mais escuras da pintura.
Dito isso, esses foram os materiais. Deixa eu acompanharem aí o meu processo de produção da caixinha. Bom, pessoal, no processo eu comecei ali fazendo um esboço que vocês veem aí na tela nesse momento, mais ou menos como estava. Como a ideia eu tive basicamente porque eu percebi que tinha um risco, a minha ideia principal era ter pelo menos uma engrenagem que pegasse ali o risco todo. Então eu coloquei ali em volta dele essa engrenagemzinha bonitinha e comecei a construir as outras de forma que elas se encaixassem. Eu coloquei também aquela engrenagem zona aqui no canto para adornar tudo mais. Eu fiz um projetinho bacana. Dito isso, quando eu estava satisfeito ali, eu montei tanto em cima da caixa quanto para fora. Eu comecei a fazer a finalização ali, como eu disse, eu fiz em live. Então a gente tem aqui esse time-lapsezinho que talvez você esteja assistindo nesse exato momento de eu fazendo essa parte de finalização das engrenagens. Eventualmente comecei também a fazer a pintura rezando para que a cor ficasse igual a que estava no papel quando eu testei. Por sorte, se não ficou idêntica, ela ficou ali muito próxima ou até melhor no material. Vou até ir montando ela conforme eu digo. Então eu primeiro fiz essa parte de baixo. Essa engrenagemzinha aqui ainda não tinha essa parte de dentro. Isso aqui foi algo que eu complementei por um motivo que eu vou dizer depois. Mas essa parte aqui de baixo ficou mais ou menos assim. Eu pintei essas engrenagens todas com a cor praline e depois eu usei o âmbar só para envelhecer. Essa linha aqui também eu acabei fazendo depois, essa linha central, né? Eu não estou conseguindo apontar nela, mas é a linha central aqui que está um pouco mais escura. É uma parte que eu usei também o Saddle Brown ali. Dito isso, eu finalizei aqui a parte de baixo e eventualmente eu cheguei a perceber que eu gostaria de ir subindo um pouquinho. Então eu quis fazer aqui muito parecido com aquela logo que a gente tem do Salão de Bronze. Ela é uma logo que tem ali um formato muito específico, uma coisa tipo uma plaquinha de madeira. Eu fiz também um esboço disso, já gostei. Comecei a fazer a finalização e já passei algumas cores. Foi aí que eu incorporei o Saddle Brown inicialmente da imagem. Achei que ele deixou ali um destaque bem legal, ficou bem parecido. A coisa que eu não gostei muito é que o material como daqui desses vincos, onde está escrito Game Genie, que é um pouco diferente. Ele era meio duro, eu também não conseguia enfiar muito bem a canetinha ali. Então essa parte específica onde está o texto eu acho que ficou um pouco ruim de ler, ficou bem complicadinho. Eu teria feito talvez de alguma outra forma, não sei exatamente qual, mas o resultado não ficou 100%, ainda que eu tenha gostado e achado que ficou um adorno legalzinho. Para quem está curioso, este aqui foi o resultado. Vocês vão ver aí em alguns ângulos um pouco melhores também nas filmagens do vídeo, mas também vou encaixar. Dito isso, existia uma partezinha ali em cima que eu olhei e falei, cara, eu vou ter que mexer aqui em cima também porque tá sujo. Eu tava com medo porque nesse ponto aqui já tava muito legal como tava ficando, só a parte de baixo ali com meio, em cima mais limpo. Mas eu falei, não, aqui, já que o negócio é esconder as imperfeições, eu vi aquela imperfeição de cima, que vocês vão estar vendo aí na tela também, onde ela era. E eu falei, vou fazer ali uma engrenagem bem em cima, e eu fiz uma engrenagem que ficou muito legal. Ficaram muito interessantes essas engrenagens aí de cima, num termo de funcionalidade, de design delas mesmo. Elas ficaram muito legais. Eu fiz obviamente o esboço, depois segui com finalizações, blá 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 blá, tudo que vocês já conhecem dos outros que eu tava falando anteriormente. O que aconteceu? Essa aqui foi o resultado da parte de cima. Vocês podem perceber que essas engrenagens ficaram bem mais elaboradas do que as da parte de baixo, ainda que elas sejam menores. Foi aí que eu senti uma necessidade de distribuir um pouco melhor os detalhes dessa imagem. Então, o que eu fiz? Primeiramente, eu coloquei essa engrenagemzinha aqui no meio e depois eu coloquei aqui o Saddle Brown formando essa linha adicional, que foi justamente para puxar um pouco mais de detalhe para a parte de baixo, algo que é muito importante nesse quesito. Ainda que seja menor, mais detalhado, aqui não pode ser tão menos detalhado sendo grandão. Coloquei também esses parafusinhos aqui do lado para dar uma ideia funcional interessante de como se estivesse parafusando quando usa. E foi esse o resultado da caixa toda. Vocês estão vendo aí também em ângulos melhores, mas eu gostei muito. E eu recebi feedbacks muito positivos das pessoas que jogam comigo a respeito. Não tem deteriorado com o uso. Esse material em que é feito essa caixa da Game Genie, particularmente, ele absorve muito bem a tinta e tal. Então, imagino que seja por ele absorver tão bem coisas que ele surge tão fácil, mas ele também fica aí bem assentado as coisinhas que eu fiz. Então eu já estou usando, eu já cheguei a levar na loja, né? Como eu falei que teve bons feedbacks. Achei legal. Assim é um tipo de design, né? Por ser uma coisa mais steampunk e tal, que se tiver um pouco suja,
até acaba dando uma melhorada ali na ideia e ficando mais interessante, então acho que serviu esse propósito. Serviu o propósito aqui de honrar um pouquinho a minha Dash, que eu admito que eu estou bem orgulhoso dela. Então, acho que ela merece demais essas honras, além de, obviamente, né, não é só aí uma coisa que eu quis pegar a temática da Dash, mas também porque, nossa, e se você parar de jogar de Dash? Isso aqui, falei, essa parte aqui do centro é praticamente a logo do salão, a logo mini do salão, e aqui estamos todas as nossas temáticas de engrenagens e tudo mais. Então, além de combinar com a Dash, combina com vocês e eu aqui nesse lindo canalzinho. Fiquei muito feliz, espero que vocês tenham se divertido em conhecer um pouco mais sobre como foi esse processo. Se gostaram, se eu mexer um pouco mais nisso, talvez eu coloque aí uns shorts ou conteúdo no Instagram atualizando a respeito de futuras edições ou adições. Mas se vocês querem ver mais conteúdo de customização aí de objetos de jogo, se vocês quiserem criação de coisas customizadas, talvez até alterações de cartas, quem sabe, algo que vi recentemente aí um podcast, se eu não me engano, do Sloop entrevistando alguém que fazia algumas alters de Flesh and Blood, então eu desenvolvi um certo interesse por tentar talvez fazer isso, apesar de coisas tradicionais e pincéis não serem 100%, talvez eu faça algumas coisas digitais, talvez eu até tente aí minha mão no tradicional, mas se vocês têm interesse por esse tipo de conteúdo mais artístico misturado com o jogo, confiram aí, aliás, me falem, e eu vou ficar muito feliz em trazer para vocês. Caso esse seja o tipo de assunto que te interessa, também recomendo a você aí, eu fiz recentemente um vídeo a respeito dos heróis do CC, né? Qual foi minha tier list aí, de quais são os heróis com as artes mais bonitas. Fiz aí minhas breves análises e acho que foi um vídeo muito legal, tive aí alguns elogios da galera que me encontrou. Também, é claro, algumas críticas pesadas daqueles que discordaram das minhas opiniões ou que tiveram seus heróis lá embaixo no meu conceito artístico. Mas estou pensando em fazer também a versão Blitz disso. Enfim, isso aí foi mais uma enrolaçãozinha também pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo. Confira nossos outros projetos aí. A gente tem aí nosso canal da Twitch, que também é o Salão de Bronze. E temos também o nosso projeto de RPG, o Soneto do Jardim da Noite, que já conta com 20 sessões completas aqui no YouTube. A respeito dele, no último vídeo eu comentei sobre uma reprise que estávamos fazendo todos os sábados e domingos. Eu tô dando uma pausa nessa reprise da primeira temporada, porque como a gente estava tendo poucos espectadores nela, eu acho importante voltar atrás um pouquinho, esperar, dar uma divulgada a mais, pra galera poder unir. Então, se você tá ansioso para essa reprise, se você tem interesse de assistir conosco enquanto a gente comenta, porque eu sei que as primeiras sessões do RPG são mais lentas, deixe o seu comentário aqui embaixo também, falando aí um hashtag RPG Soneto, volta aí, ou qualquer coisa nesse sentido, que vou ficar feliz em atender a sua demanda também, se eu ver que a galera tá animando. De tudo isso, deixo aqui alguns videozinhos para vocês assistirem no futuro. Agradeço demais pela sua presença aqui, espero que tenha trazido aí conhecimento e diversão para você no seu dia, que pode ser qualquer dia da semana, então não vou falar nem específico, mas um gigantesco beijo a todos.